Então, a Localiza é uma empresa que eu comecei a estudar ela lá em 2005, no IPO. É, eu achei, assim, vários aspectos qualitativos ali bem interessantes. Então, assim, era um negócio que mostrava ali um crescimento histórico já, na hora que você olhava para trás, bastante forte, né? Negócio de aluguel de carros no Brasil era muito pouco penetrado na época. Acho que Uhum. ainda hoje ainda tem uma oportunidade grande, mas é diferente. É, E aí, na hora que a gente fazia todas as contas, né, a parte quantitativa, né, assim, de planilha mesmo, assim, de Localiza, era muito bom. Então, era um negócio que conseguia gerar um retorno no capital ali na casa de 30% mais ou menos ao ano. Ela estava mostrando ali um crescimento acima de 20%, nesse período ali pré-IPO. Então, você olhava, assim, via um negócio que tinha uma cara bem interessante. Só que o preço me parecia muito elevado. Então, assim, na hora que a gente olhava essa questão do múltiplo, que eu Uhum. estava te falando do Itaú agora, 7 vezes e meia, a própria Localiza, que está uns 9, nessa época ali pós-IPO da Localiza, ela negociava uma coisa como 30 vezes, entendeu? Então, ela foi uma empresa que eu fui acompanhando de perto muito tempo, mas eu sempre tinha algum receio com o preço, tá? É, e aí, no momento lá da crise de 2008, lá que eu comentei um pouco antes aqui, eu me lembro que na época, né, a ação teve vários splits, né? Então, assim, não é comparável com o preço de hoje. Mas eu me lembro que na época, a ação da Localiza estava mais ou menos assim, uns R$ 25 antes da crise. E aí, na hora que veio a pancada mesmo ali, foi quando o Lehman quebrou, enfim, tudo mais, a ação da Localiza chegou a R$ 5. Então, assim, foi uma queda de uns 80% mais ou menos. E aí, naquele momento, tinha um receio muito grande, assim, porque ela era uma empresa ainda pouco conhecida no mercado de capitais, né? Tinha feito IPO em 2005, ali era 2008. E ela tinha ali tinha a parte de dívida dela, ela tinha alguma alavancagem. Uhum. Não era muito alavancado, mas tinha alavancagem. E na época ela tinha uma política de não rodar com um nível de caixa muito alto, né? Porque pensa assim, você toma uma dívida no mercado, a CDI mais, sei lá, 2, 3%. Aí você pega seu caixa, se você não alocar esse dinheiro no negócio, deixar no caixa, o caixa geralmente vai render CDI só, né? Um pouquinho menos. Então, o dinheiro que você toma e que você deixa parado no caixa, você meio que paga um prêmiozinho ali para você poder ter ele, né? E aí, nesse momento aí enfim, que o mercado estava muito fechado, né? Assim, você tinha ninguém queria comprar debênture de empresa, né? Financiamento. Uhum. Então, criou-se, assim, uma dúvida muito grande se a Localiza ia conseguir pagar o vencimento de curto prazo ali da dívida dela, né? E o modelo de negócio dela sempre foi o quê? Ela falou, cara, se eu precisar reduzir o tamanho do meu negócio, eu vendo os carros, e aí com o dinheiro que eu vendo os carros, eu consigo pagar a dívida e, enfim, eu consigo equilibrar o balanço, né? Até Uhum. porque a dívida dela sempre foi, assim, metade do valor da frota, às vezes um pouco menos, né? Então ela sempre foi muito conservadora nesse sentido. Uhum. É, E aí, dito e feito, a ação caiu de 25 para R$ 5, né? Você tinha essa dúvida ali do que ia acontecer. Eu, nesse período, já estava muito próximo ali da empresa, enfim, e a gente conseguia acompanhar o que estava acontecendo. E aí a gente achou que era um momento ali que a gente falou de risco-retorno muito assimétrico, né? Assim, Sim. então o preço mudou totalmente, a empresa negociava a 30 vezes o lucro, passou a negociar, sei lá, 7, 8 vezes, enfim, né? Patamar ali muito atrativo. É, E aí a gente montou a posição. Na época era no fundo da Cox ali. E dado o preço muito convidativo, a gente aumentou essa posição rápido. Então, assim, era Uhum. uma posição começou pequena, mas ela já virou ali uma Sim. top holding num período assim, numa velocidade alta, né? Sim. É, E aí, na hora que eu fui para M Square, né, assim, trabalhar lá junto com o Maurício, eu comentei com ele, eu falei, cara, ó, essa aqui é a ação que eu acho a mais interessante hoje lá do nosso portfólio da Cox, quer conhecer, apresentei o caso para ele, aí levei ele para poder conhecer o Salim, né, que era na época o CEO e um dos fundadores, com quem a gente já tinha uma proximidade, e putz, ele gostou bastante do caso também, virou uma core position lá da M Square, enfim, e aí essa foi uma ação aí que andou muito bem ali em 2009, 10, 11, 12.
Porque foi uma empresa que a tese foi muito boa ali do ponto de vista, né, do crescimento, do que estava acontecendo, e a gente conseguiu entrar num período ali com uma margem de segurança bastante atrativa, né? E aí na hora que você fala assim, e por longo prazo, né, como é que você consegue enxergar assim as coisas diferentes e tal? Eu diria para você que tem alguns pontos, né? Assim, o primeiro deles, eu acredito muito no fator pessoas ali, né? Que é quem está tocando ali o negócio. Então, na hora que a gente pega ali pessoas ali como o Salim, o Eugênio, enfim, o Antônio Cláudio, o Flávio, são os 4 fundadores ali da Localiza, eles são pessoas ali que, enfim, que eu tive a oportunidade de conhecer, conversar, analisar, ver como é que eles tomaram decisões ali, seja em momentos bons e momentos difíceis, né? E a gente conseguia ver que eram pessoas que, assim, eles sempre iam criando opcionalidades no negócio, entendeu? Assim, então ele tava ali em cima e, cara, ele tava sempre procurando um negócio novo, uma oportunidade nova, e era por isso que a gente conseguia ver ali que a empresa, meu, tava sempre com um crescimento muito consistente e acima das expectativas do mercado. Uhum. Então a gente olhava assim para Localiza, né? E aí via assim o crescimento do volume, né, assim de aluguel de carros e crescia 20, 30%, teve ano que cresceu 40%, né? E aí a gente olhava os modelos, né, assim das expectativas de todo mundo no mercado, todo mundo olhava e colocava, falava, não, vai cair isso aqui, eu não consigo entender e sempre apostava nessa queda de volume, né? E aí na hora que a gente olhava assim, estava próximo da empresa, a gente via eles, não, cara, olha, a gente está vendo aqui novas oportunidades, novos canais de distribuição, novas formas ali de crescimento, e esse crescimento sempre acabava se surpreendendo para cima, né? Uhum. Então, assim, durante muito tempo você olhava e o mercado olhava ex ante, né? Falava, não, não, Localiza tá caro, porque, cara, pagava-se um crescimento mais baixo, né? É, E aí, ex post, o que que acontecia? A empresa entregava mais ali do que o mercado estava esperando, né? Sim. Acho que muito em função dessa parte aí de pessoas e do mercado muito bom, subpenetrado, que tinha muito espaço. É, E aí, sempre nessa diferença, na hora que você olhava para trás, falava, ih, não, o que eu achava que estava caro, na verdade estava barato, Uhum. e a ação subia. E isso foi muito consistente aí por muito tempo, entendeu? Boa, que interessante. E uma coisa que eu fiquei sempre Uhum, pensando é que você tem meio que uma diferença entre empresas que são muito conhecidas no mercado, né? Então, se eu for parar para pensar no mercado lá de fora, Microsoft, uhum, Nvidia, são muito conhecidas. uhum, Mas se uhum, for parar para pensar, tem o outro lado que são empresas menores, poucas pessoas conhecem, uhum. mas elas podem ser muito alavancadas, então elas podem crescer muito, muito rápido, Sim. sabe? Na sua análise e no seu portfólio, qual empresa seria mais pertinente para colocar nesse portfólio? Uma empresa que ela é menos conhecida, ou seja, ela não Uhum, teria uhum, aquela volatilidade de trader ali colocando, não uhum, teria uhum, tanto impacto do mundo, sabe? uhum, Uma uhum, empresa, mas ela tem uma grande potência para crescer, ou uma empresa que já é conhecida, já tá grande, já tá precificada, uhum. mas pô, você olha pro gráfico dela e fala, cara, essa empresa vai Ah, continuar crescendo, sabe? eu acho que um portfólio bem construído, ele é bom ter um pouco de cada coisa, entendeu? Uhum, Então, assim, eu acho que na hora que eu olho assim pro nosso portfólio, né, na Kiron, a gente acaba tendo um misto dessas coisas. Então, mencionei aqui, por exemplo, o Itaú, né, essa empresa imensa, super uhum, consolidada, mas que na hora que eu olho para o momento atual e vejo o preço que tá, putz, eu acho uma baita oportunidade de investimento. Apesar de ser super conhecido, todo mundo uhum, vê, enfim, então assim, né, se o mercado fosse 100% eficiente, talvez não deveria ser uma oportunidade o Itaú, né? O preço deveria estar sim. mais fechado, mas por diversas razões você tem essas oscilações, né? Assim como, cara, a gente tem empresas menores, menos conhecidas, menos líquidas na carteira, né? Uhum, Então, assim, eu vou dar um exemplo assim de uma empresa que foi muito positiva também, assim, foi uma empresa que a gente ganhou um bom dinheiro aí desde o começo do fundo da Kiron, que é a Mills. É uma empresa de aluguel de equipamentos, né? uhum, Ela faz aluguel aí de plataformas aéreas, faz aluguel de linha amarela, enfim, etc. Foi uma empresa aí que quando a gente começou o fundo, né, a ação, ela devia ela estava numa situação que precisava de um aumento de capital, né? uhum. Ela tinha se alavancado mais do que devia antes. Teve uma troca ali de management, né? Entrou um CEO novo,
que é a pessoa que toca até hoje lá, fez um trabalho brilhante aí nos últimos 10 anos, mas foi uma ação ali que a gente conseguiu comprar na época, eu acho que, se não me engano, era R$ 1,20, R$ 1,30, né? E aí a gente acabou de ter o fechamento de capital dela, então veio uma empresa estrangeira e comprou a Mills. Isso aconteceu aí há, sei lá, 2 semanas atrás. E aí o preço que eles estão pagando ali na Mills foi por volta aí aproximadamente de R$ 16. Então, assim, foi um investimento que só o preço da ação a gente fez mais de 10 vezes, 11 vezes mais ou menos aí em 10 anos. E ainda tem os dividendos. Então, na verdade, o investimento todo somado ainda foi melhor do que isso. Então, assim, essa era uma empresa que estava na carteira e que era menos conhecida, e que foi um investimento excelente também, entendeu? Uhum. Então eu diria para você que eu acho que é bom ter um pouco de tudo, entendeu? Sim. Assim, mas a gente sempre tem que olhar onde está a assimetria. Tá. Então vai ter momentos de mercado que, cara, o mercado está muito focado ali nas empresas grandes, mais consolidadas e tal. E aí, eventualmente, essas empresas vão estar um pouco mais caras e você vai ter essas empresas menores ali que vão estar mais descoladas e essa oportunidade, a assimetria está mais nas menores. Então, é bom a gente ter a flexibilidade, ter um pouco de tudo, mas a gente migra mais para esse perfil de empresa. Tem momentos de mercado que às vezes está tudo batido e que, cara, na empresa grande, consolidada, você já consegue ver um múltiplo muito atrativo, entendeu? Aí, às vezes, você olha e fala, cara, eu não preciso, às vezes, de correr esse risco a mais aí que eu posso ter numa empresa menor, enfim. Sim. Então, eu acho que tem que ter um modelo mental que você tem que ter essa flexibilidade para você poder alocar nas duas coisas. E eu acho que, assim, ter essa curiosidade de ir atrás e buscar nomes ali que estão fora do radar e tal, etc., é super saudável no nosso mercado. Enfim, foi onde eu comecei, né, no meu trabalho nisso e estimulo muito, mas muitas vezes você está nessa curiosidade procurando coisa, mas, cara, tem muita coisa que está muito barato, mas são coisas ruins, entendeu? Uhum. Então você tem que conseguir distinguir isso muito bem, né? Assim, né? Sim. Na hora que você olha e fala, cara, pô, o Itaú virou o Itaú, foi à toa? Não, cara, porque ele conseguiu ser muito bom ao longo de muitos anos e aí ele conseguiu se diferenciar em relação a vários outros bancos menores e tal, que eventualmente ficaram pelo caminho, que foram vendidos, ou às vezes estão aí, tem um tamanho muito menor, né? Então, a história que eu acho que é interessante por exemplo, na hora que você pega assim a Localiza lá atrás, ela era uma empresa small cap, menor, menos relevante, né? Enfim, eu me lembro de comprar a Localiza, o valor de mercado dela era, sei lá, 1,5 bi, 1,6 bi, né? Assim, hoje a gente tá falando de 40 bi e já chegou a ser muito mais, já chegou acima de 60, né? Em períodos onde o mercado estava um pouco mais atrativo aqui no Brasil. Então, na hora que você consegue pegar essa empresa que é pequena, né? E que está fora do radar e que ela vai lá e se torna uma empresa grande que todo mundo gosta, esse é o tipo de investimento que você dá a maior paulada para cima, entendeu? Assim, Boa, faz sentido. E hoje em dia, quanto de dinheiro você acha que é necessário para começar a investir na bolsa de verdade? Olha, hoje em dia a coisa ficou muito acessível, né? Assim, então, hoje, enfim, se você quer comprar uma ação hoje, né? Assim, você consegue comprar no mercado fracionário, né? Você consegue a conta nas corretoras, o home broker, enfim, você consegue ter ali uma coisa muito acessível, né? Você pega assim um fundo, né? Assim que você quer comprar hoje em plataformas, você tem diversos fundos aí que você consegue investir uma fração relativamente pequena de dinheiro, né? Então eu acho que assim, você consegue fazer esse investimento, não precisa assim de juntar muita coisa. Sim. Acho que o grande ponto é que o dinheiro que é para ser investido em ações na minha cabeça, né? Eu acho que é um dinheiro que você tem que pensar que você não vai precisar dele aí pelos próximos, sei lá, 5 anos, pelo menos. Então, se você pegar um dinheiro que você olha e fala, ó, daqui a 2, 3 meses eu preciso para poder comprar alguma coisa, eventualmente vou precisar para pagar, enfim, alguma emergência, alguma coisa, eu acho que esse é um dinheiro que você não deveria alocar na bolsa. Por Sim. quê? Porque a gente estava falando, né? O mercado no curto prazo ele é muito imprevisível. Sim. Então ele tem o sobe e desce. Então, se você alocou o dinheiro ali em ações, né? Comprou,
e aí eventualmente você tem uma situação em que você é obrigado a vender na baixa no momento que você não quer, Uhum. esse investimento está fadado ao fracasso, Sim. né? Agora, quando você consegue ter um dinheiro que você não precisa, aí você consegue usar o mercado meio a seu favor. Porque aí você vai esperar um momento em que o mercado vai estar sobrevalorizado, e aí esse é o momento em que eventualmente você vende, você consegue realizar o investimento. Só que você não pode ter uma pressão para vender nesse momento, entendeu? Uhum. Se você tem essa pressão, que é a necessidade do uso do dinheiro, aí você fica numa situação mais complicada. Sim. Então, na minha visão, acho que você tem que ter um bolso ali de dinheiro de longo prazo, que você olha e fala, cara, ó, eu vou comprar aqui essas coisas aqui que faz sentido, ou vou alocar num fundo aqui Uhum. que eu acho que tem ali boas premissas, e é um dinheiro que eu consigo deixar e olhar com um horizonte mais longo, entendeu? Boa.